Esse texto é um pouco longo, nós vamos ler uma boa parte da história aqui, que está sendo relatada por Lucas. Mas é uma história muito fácil da gente entender, você vai acompanhar com facilidade um momento em que o apóstolo Paulo passou por um dos grandes desafios, uma das grandes lutas na vida dele. E a gente vai ler o texto todo aqui. Queria que você acompanhasse comigo, então, Atos 27, a partir do versículo 9. O texto diz assim: Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, mas para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro do mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornou a lançar o prumo e acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que se matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar. Só um minutinho. Fossem os primeiros que se lançassem ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão.
Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil do fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto, de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. O texto continua narrando o que aconteceu ali na ilha. Uma pessoa depois estava enferma, Paulo foi chamado para orar por ele, ele foi curado. Diante daquele milagre, todos os enfermos da ilha foram trazidos para serem curados por Paulo também, através do poder de Deus na vida de Paulo. E eu, quando estava lendo esse texto na palavra, vendo a maneira como a vida de Paulo, a presença dele naquele lugar salvou-os daquele naufrágio, imediatamente eu me lembrei de um caso oposto. E eu pensei, Jonas foi exatamente o contrário, não é? Jonas foi um profeta que, por estar fora da vontade de Deus, fugiu em um navio e o navio quase afundou por causa da presença do cidadão que estava fora da vontade de Deus. E eu comecei a ver então que existe um contraste muito claro aqui entre a vida de Paulo e a vida de Jonas. E fui então pesquisar o texto, ler o texto, e vi que existem vários contrastes aqui. Deus nos ensina através desses contrastes. E você vai poder entender um pouquinho melhor a diferença que faz você estar na vontade de Deus. Quem aqui, em algum momento da sua vida, andou fora da vontade de Deus? É um perigo, gente. A coisa mais importante na sua vida é que você esteja em harmonia, em ordem com a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Quando alguém está fora da vontade de Deus, esse cidadão, como nós vamos ver daqui a pouco, se torna um perigo. Então eu quero, antes de pregar, de falar desses contrastes, só dar um panorama para ficar bem claro para aquele que talvez não conheça tão claramente a palavra. Bom, a parte de Paulo ficou clara aqui, não é? Paulo estava sendo levado prisioneiro. Por pregar o evangelho, ele foi perseguido, preso, e ele estava sendo levado prisioneiro. Ele avisou, ele disse, olha gente, se nós formos navegar, nós vamos ter problemas. Não deram ouvidos para ele, a situação ficou difícil, mais de 276 pessoas, não é isso? Naquele navio, não estavam fazendo um cruzeiro pelas ilhas gregas, o navio não tinha o conforto dos transatlânticos de hoje. E de repente, 1, 2, 3, 4, 5 dias, a tempestade não acabava. E eles estavam já perdendo toda a esperança de sobreviver. Mas pela presença de Paulo naquele lugar, o navio foi preservado. A história de Jonas, eu não vou ler o texto, mas ela é bastante conhecida, não é? Jonas foi um homem que era um profeta de Deus. E foi chamado por Deus para pregar em Nínive. Deus queria que o povo de Nínive se arrependesse. E disse, Jonas, você vai lá e vai pregar para eles se arrependerem. Só que Jonas não queria que o povo de Nínive se arrependesse. Jonas não gostava, tinha ódio dos ninivitas. Então ele falou assim, se eu for lá pregar, Deus vai fazer a obra e eles vão se arrepender. Não vou pregar. E ele pegou um navio para o sentido oposto. Ele tentou ir o mais longe possível da vontade de Deus. Quando ele estava nesse navio, veio então a tempestade, os marinheiros perceberam que tinha alguma coisa errada. Assim, deve ter alguém encrencado aqui, atraindo o problema para a gente. E foram ver, descobriram que era Jonas. Ele mesmo falou assim, me joguem no mar que o problema acaba. Então Jonas foi lançado ao mar, Deus providenciou um grande peixe, que a Bíblia não explica que peixe era esse, mas um grande peixe, que engoliu Jonas e o levou, jogou de volta na praia. Naquele momento, então, ele refletiu, se arrependeu parcialmente e resolveu ir pregar em Nínive. Mas foi pregar contrariado, contra a sua vontade. Quando ele chegou lá, pregou e todo mundo se arrependeu, foi liberto do castigo e Jonas ficou triste. Ele falou assim, está vendo Deus, eu sabia que você ia fazer isso. Eu sabia que se eu viesse aqui pregar, esse povo ia se arrepender. Né? Então, eu quero mostrar para você alguns contrastes entre quem está na vontade de Deus e quem está fora da vontade de Deus.
para que você possa refletir sobre a sua vida e tomar uma decisão hoje de sair daqui realmente colocando a sua vida em ordem, em harmonia com a vontade de Deus, para que você seja uma pessoa abençoada e uma pessoa que vai poder levar essa bênção para outros, como Paulo foi. Amém? O primeiro contraste que nós vemos entre Paulo e Jonas é que para Paulo tudo dava certo até quando dava errado. Para Jonas tudo dava errado até quando dava certo. Quando você está na vontade de Deus, tudo dá certo até quando dá errado. Quando você está fora da vontade de Deus, mesmo que tudo dê certo, você ainda acha que está errado. Veja bem, Paulo não estava imune a problemas, estava? Ele passou por várias circunstâncias difíceis ali. Ele, em primeiro lugar, estava preso, ele não estava fazendo um cruzeiro. Ele estava sendo levado preso por pregar o Evangelho. Além de estar preso, ele sofreu toda aquela tempestade, o naufrágio. Mais um problema. Quando o navio, finalmente eles conseguem ser socorridos, vão dar numa ilha, chega lá na ilha e vão se aquecer para tirar um pouco daquele sofrimento todo ali, uma serpente gruda na sua mão. Mais problema. As coisas estavam dando errado. Mas quando você olha toda a história, você vê que por mais que surgissem dificuldades, por mais que surgissem problemas, tudo dava certo na vida de Paulo. Ele estava ali para pregar o Evangelho, não era essa a função de Paulo? Preso, ele pregou o Evangelho. Pregou para todas aquelas pessoas no navio. Chegaram numa ilha, náufragos, pregou para todo mundo na ilha. Orou pela pessoa, o pai do principal lá da ilha, que estava enfermo, a pessoa foi curada. Todos os outros vieram e foram curados por Paulo. Quer dizer, por mais que ele enfrentasse lutas, dificuldades, oposições, por mais que as circunstâncias não fossem fáceis, ele estava convicto de que ele estava na vontade de Deus. E quem está fazendo a vontade de Deus, mesmo quando enfrenta lutas, o resultado disso é bênção. Amém? Com Jonas foi o contrário. Tudo deu certo. Ele foi pregar e as pessoas se converteram. O que aconteceu? Ficou triste, chateado. Reclamou com Deus. Está vendo, Deus? Eu sabia que se eu pregasse eles se arrependeriam. Então, mesmo quando foi forçado a entrar em harmonia com a vontade de Deus, foi levado por Deus a pregar, a cumprir a vontade de Deus, no final ainda ficou triste. Amargurado lá, reclamando da vida. Então, quando a gente está dentro da vontade de Deus, a gente passa por lutas? Passa. A gente passa por problemas? Sim. Mas você pode saber que Deus vai conduzir aquilo para uma bênção. Amém? Há um texto que a gente usa muitas vezes, repete muitas vezes, você já deve ter ouvido e lido, que diz assim, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É exatamente o que Paulo nos mostra aqui. Quando você ama a Deus, quando você está na vontade de Deus, todas as coisas contribuem para o seu bem e para o bem dos demais. Então, não adianta a gente querer ter a bênção fora da vontade de Deus. Você sabe que um problema muito sério que a gente tem hoje em dia é esse. A bênção de Deus todo mundo quer, amém? Mas muitas vezes a gente não entende que a bênção é para aquele que está na vontade de Deus. Então a pessoa às vezes busca a bênção de Deus, mas não quer compromisso com a vontade de Deus. Fora da vontade de Deus, tudo dá errado até quando dá certo. Fora da vontade de Deus, você fica insatisfeito, mesmo que você esteja empregado, mesmo que o seu problema financeiro seja resolvido. Fora da vontade de Deus, mesmo que as coisas deem certo, você não vai ser feliz. Você vai ser como Jonas, alguém que no final está frustrado. Se nós queremos a bênção de Deus, temos que entender que essa bênção é resultado de andarmos na vontade de Deus. E quando, aí sim, andamos na vontade de Deus, mesmo diante das lutas, nós vemos a vitória. Vemos os propósitos de Deus sendo cumpridos. Vemos que no final daquilo, haverá bênção, haverá alegria, haverá vitória, haverá crescimento. Então, hoje em dia nós muitas vezes queremos uma oração
como se fosse um amuleto. A gente acha que a gente pode andar fora da vontade de Deus como Jonas, mas o resultado vai ser bom, porque eu vou lá e peço para o pastor orar por mim. Eu faço tudo errado e no final peço para alguém levar um papelzinho e pedir uma oração por mim. E a gente acha que aquele papelzinho vai resolver todos os problemas. Ou então você sabe que você está fazendo muito errado tudo na sua vida e você diz assim, tá bom, então eu vou fazer uma campanha. Eu vou 7 semanas no monte, mas continuo fazendo tudo errado. E acha que o monte vai resolver o problema da sua vida. Nada contra ir ao monte, nada contra pedir oração, nada disso é errado. A questão é que eu preciso entender que a bênção está em fazer a vontade de Deus. Amém? E quando eu faço a vontade de Deus, tudo dá certo, mesmo que eu passe por lutas, problemas, dificuldades, mesmo que pareça estar dando tudo errado, o final vai ser a bênção de Deus sobre a minha vida. Agora, quando a gente quer fazer tudo errado, quer estar fora da vontade de Deus, mesmo que dê certo, você ainda é infeliz. Mesmo que você esteja prosperando, esteja tudo tranquilo com a tua vida, você ainda é infeliz. Jonas viu tudo dar certo e ficou insatisfeito. Paulo viu muitos problemas, passou por lutas. Vocês imaginam que todos aqueles dias debaixo de tempestade não é uma situação fácil de viver. Mas ele viveu tudo aquilo, venceu e pôde ver a bênção de Deus. Então o segredo para a nossa vida, o segredo para ser bem-sucedido é conhecer e fazer a vontade de Deus. Amém? O segundo contraste que nós vemos aqui na vida de Paulo e de Jonas é que para Paulo, até os que cruzam o seu caminho são abençoados. Para Jonas, até os que cruzam o seu caminho são atrapalhados. E eu queria dizer para você, leve a sério esse negócio da vontade de Deus. Porque não é um problema seu. Estar fora da vontade de Deus, uma pessoa fora da vontade de Deus, é um perigo. Porque nós vamos ver aqui, até quem cruza o seu caminho sofre as consequências. Gente que não tem nada a ver com a história, que não cometeu o mesmo pecado, que não cometeu o mesmo erro, sofre por causa de uma pessoa fora da vontade de Deus. Do outro lado, vemos com Paulo que pessoas que não sabiam de nada da história, que não temiam a Deus, que não estavam fazendo nada de bom, foram abençoados por cruzarem o caminho de Paulo. Escolher fazer a vontade de Deus é algo que abençoa não somente a sua vida, mas afeta aqueles que estão próximos de você, afeta especialmente as pessoas com quem você tem aliança, e afeta até o cidadão que não tem nada a ver com a história, que cruzou seu caminho. Quer ver um exemplo? A pessoa bebe, sai dirigindo bêbado. Quem está cometendo o erro é só ele, não é? Atropela 5, mata 3. O que essas pessoas tinham que ver com a vida dele? Nem conheciam, não sabiam em que bar ele foi beber, estavam andando na rua tranquilos. Outro dia vi uma notícia, as pessoas voltando da igreja no domingo à noite e foram atropeladas. O que essas pessoas tinham a ver com aquele outro? Nem conheciam. Foram prejudicadas, foram afetadas por alguém que estava fora da vontade de Deus. Então, quando a gente está fora da vontade de Deus, até o estranho cruzando o seu caminho pode se dar mal. Como aconteceu na vida de Jonas. Aqueles homens no barco que estavam com Jonas, nem sabiam quem era Jonas. No texto conta lá que eles fizeram um interrogatório com ele, disseram, quem é você? O que você faz? Por que está acontecendo isso? E aí ele começou a se apresentar, disse, olha, eu sou um profeta de Deus e tal, Deus me mandou fazer uma coisa, eu não fiz, e é por isso que está acontecendo tudo isso. Me joga no mar que vai acabar o problema. Já com a vida de Paulo, em vários momentos você vê como pessoas foram abençoadas por cruzarem o seu caminho. Todas as pessoas naquele navio foram salvas por causa de Paulo. O destino natural deles seria todos morrerem. Foi por causa da vida de Paulo, que estava ali fazendo a vontade de Deus, tinha um propósito, e Deus não ia deixar esse propósito morrer, que as pessoas foram salvas. Os prisioneiros, havia outros prisioneiros no navio além de Paulo, iam ser mortos, porque na hora que eles viram que a situação estava complicada, iam chegar na ilha, eles pensaram assim, se deixar os prisioneiros saírem, alguns vão tentar fugir, então vão matar todo mundo. Mas aí, por causa de Paulo,
o centurião disse, não, não matem ninguém. Mais uma vez, as pessoas foram abençoadas pela presença de Paulo. Chegaram numa ilha, foram acolhidos, de repente o pai do Públio, que era o principal da ilha ali, estava doente, Paulo vai lá e ora por ele. Não conhecia Paulo, nunca tinha visto. Não sabia quais eram os motivos porque Paulo estava ali. Foi abençoado. Por causa daquela bênção, todos os enfermos da ilha foram trazidos e foram curados através da vida de Paulo. Mais uma vez, pessoas sendo abençoadas porque cruzaram o caminho de alguém que está na bênção, na vontade de Deus. Amém? Você está entendendo a importância disso? Se você anda na vontade de Deus, você vai ser um abençoador. Onde você estiver, a bênção de Deus vai te acompanhar, vai ser multiplicada na vida de outros. Então diga assim, eu sou um multiplicador da bênção de Deus. Amém? Quando você anda na presença de Deus, você vai ser usado por Deus. Pode não ser, muitas vezes, em algo tão grande que abençoe centenas de vidas, como Paulo fez naquele momento, mas tem uma pessoa precisando da bênção de Deus do seu lado. Tem alguém triste, tem alguém precisando de um conselho, de uma oração, e você está lá para ser o multiplicador da bênção. Muitas vezes uma palavra que você diz faz a diferença. Uma palavra que você diz manifesta a presença de Deus na vida das pessoas. E quando você está na vontade de Deus, a vontade de Deus vai te conduzir. Você vai ser próspero, vai ser bem-sucedido. As pessoas à sua volta vão ser abençoadas. Você vai conduzir os outros à bênção de Deus por causa da presença de Deus na tua vida. Porque você está comprometido com a vontade de Deus. Agora, quando nós estamos próximos ou aliançados com alguém que está fora da vontade de Deus, muitas vezes nós sofremos. Então, reflita com muita seriedade sobre a tua vida. As pessoas mais próximas, normalmente, são as que mais sofrem. Na tua família, faz toda a diferença você estar dentro ou fora da vontade de Deus. Ainda que a situação seja complicada, que existam problemas, existam lutas, toda família tem seus problemas, se você está na vontade de Deus, você ali vai ser um multiplicador da bênção. Você não vai ser o uruca que leva tudo a afundar. Você não vai ser o canalizador dos problemas. Você vai ser uma bênção. Se nós andamos fora da vontade de Deus, as pessoas que estão à nossa volta começam a sofrer. Sofrem as consequências. Se nós estamos na vontade de Deus, nós trazemos paz, nós trazemos luz, trazemos sabedoria, trazemos direção, trazemos poder de Deus. Eu preciso saber se eu quero ser parte do problema ou parte da solução. Então, especialmente com aqueles que você tem aliança, pense na importância de você estar debaixo da vontade de Deus. Pense na importância de você andar na vontade de Deus. Lutas, todos vamos passar. Paulo passou, mas enquanto andava na vontade de Deus, ele foi ali um instrumento para que até mesmo os estranhos fossem abençoados. Quanta gente se converteu através de um estranho? Na rua, numa praça, num supermercado, alguém começou a pregar o evangelho e alguém se converteu. Simplesmente porque ouviu o evangelho de uma pessoa estranha. Alguém se dispôs a ser um canal da bênção de Deus. Né? Então que você seja um multiplicador da bênção de Deus, nunca um multiplicador dos problemas, nunca alguém que está sendo um canal para a encrenca. Que você entenda que até as pessoas que cruzam o seu caminho, aqueles que talvez nem têm uma relação próxima com você, podem ser abençoados se você estiver na vontade de Deus, podem passar por lutas e problemas em consequência de você estar fora da vontade de Deus, mesmo que sejam apenas estranhos cruzando o seu caminho. Terceira marca que nós vemos aqui é que Paulo se tornou um líder na adversidade. E Jonas era uma pessoa conduzida pelas circunstâncias. Quem anda na vontade de Deus é líder. Amém? O que significa ser líder? Você vai ser o primeiro aqui? Não. Significa que você assume uma postura de responsabilidade de conduzir a bênção de Deus ali. Paulo não tinha nada para ser líder. Veja só a situação dele. Ele estava num navio como prisioneiro. Quem é que fala mais alto ali naquele navio? É ele?
Tanto é que ele mesmo disse, olha, no começo ele avisou, gente, é melhor a gente nem começar essa viagem. Mas não deram atenção para ele. O centurião achou que o piloto lá, o comandante do navio, que sabia o que estava fazendo. Nem sempre o comandante sabe o que está fazendo, né? A gente viu recentemente lá na Itália um problema sério assim. Paulo não tinha liderança ali. Ali ele não era o apóstolo Paulo. Ali ele era um prisioneiro que estava pregando doutrinas que as pessoas não queriam. Como prisioneiro naquele navio, ele se levantou com autoridade e começou a falar do que Deus disse para ele, da mensagem que Deus trouxe através de um anjo, e começou a dizer, gente, fiquem tranquilos, porque o Deus a quem eu sirvo disse que ninguém aqui vai morrer. E as pessoas ouviram Paulo. Num dado momento, os marinheiros queriam fugir para se livrar do problema, e Paulo avisou, se os marinheiros forem embora, a gente não vai dar conta, segura eles aqui. Mais uma vez, assumiu liderança. Ele não ficava à mercê dos problemas, chorando, reclamando. Você viu aquela parte em que Paulo reclamou porque estava preso? Não tem. Mas depois você viu aquele texto na sequência, quando ele diz, Deus, eu estou preso aqui, isso ainda me deixa passar por um naufrágio. Você viu isso? Não viu, porque ele não reclamou do naufrágio. Você viu Paulo dizendo assim, Deus, eu escapo do naufrágio, eu estava preso aqui e agora essa cobra vem me picar aqui. Como é que o senhor deixa isso acontecer? Você viu Paulo dizer isso? Não. Ele não fica reclamando das circunstâncias, reclamando dos problemas. Ele encara tudo com uma atitude positiva, com uma postura de ação, de liderança. E no meio de 270 e tantas pessoas que estavam no navio, ele que era o menos importante ali porque era um prisioneiro, foi a pessoa que Deus levantou para salvar a todos. E por causa da atitude dele frente aos problemas, por causa da consciência que ele tinha de quem ele era, ele sabia que Deus estava com ele, que ele estava ali para cumprir um propósito, que esse propósito nunca iria morrer. Deus não iria permitir que esse propósito fosse anulado. Ele se levantou com autoridade, foi ouvido e conduziu as pessoas. Chegou numa ilha, ele não conhecia ninguém naquela ilha. Ele não teve um tempo de ambientação, de fazer amizades, de mostrar o currículo dele, quem ele era. Ele simplesmente foi usado por causa do poder de Deus. As pessoas esperavam que ele morresse quando foi picado pela cobra. Como não morreu, disseram, opa, esse homem é diferente. Bastaram algumas horas para que as pessoas percebessem que aquele homem era diferente. E ali na ilha, de novo, ele assume liderança. Deus o usa para curar o pai do principal homem da cidade, do mais importante. E quando isso acontece, a notícia se espalha correndo e todos os doentes do lugar vêm para lá. Um homem que assume liderança. Eu quero dizer para você, na tua família, assuma liderança. Assuma liderança no sentido de ser um abençoador. Mesmo que você seja o filho, é lógico, você está debaixo da autoridade dos seus pais. A esposa tem um dever de respeito com seu marido. Eu estou falando de liderança que todos nós podemos assumir. Liderança no sentido de buscarmos a Deus e sermos instrumentos da glória de Deus. Amém? Assumir uma atitude positiva diante dos problemas e buscar em Deus a direção para vencermos as coisas. Jonas era o contrário. Jonas era um homem que tinha autoridade. Jonas não era um coitadinho. Jonas não era uma pessoa qualquer. Ele era um profeta de Deus. É o contrário do que aconteceu com Paulo. Paulo, da situação de escravo, assumiu liderança. Jonas, sendo um profeta de Deus, porque Deus não mandou qualquer um para pregar em Nínive. Mandou um servo seu, um profeta seu. Um homem que tinha experiência com fazer a vontade de Deus. Mas quando Jonas se recusou a fazer a vontade de Deus, quando Jonas saiu da vontade de Deus, ele passou a ser conduzido pelas circunstâncias. Entrou no navio, vem a tempestade e ele dormindo no porão do navio. Os marinheiros foram interrogá-lo, foram questioná-lo. Ele se tornou uma vergonha. Quando ele foi se identificar e dizer para os marinheiros quem ele era, ele teve que dizer, olha, eu sou um servo de Deus. Que bonito dizer isso, né? Imagine você ser apanhado fazendo uma besteira. Quem é você? Ah, eu sou o pastor lá da igreja. Não, eu sou membro daquela igreja ali. Mas olha a bobagem que você está fazendo aqui. Não, mas desculpa, mas eu sou membro daquela igreja. Envergonhando todo mundo.
Foi essa a situação de Jonas, sendo conduzido pelas circunstâncias. Foi jogado ao mar. Para ser conduzido para a vontade de Deus, Deus teve que fazer um milagre, mandar um peixe lá para jogar o Jonas de volta para a terra. Conduzido pelas circunstâncias e reclamando de tudo. Insatisfeito. É isso que acontece na vida de uma pessoa quando sai da vontade de Deus. Insatisfação, passividade. O navio quase naufragando, ele dormindo no porão. Não foi difícil descobrir quem era o encrenca, né? Os marinheiros falam, bom, nós estamos aqui tudo tentando resolver o problema. Esse cara está dormindo aí no porão, só pode ser ele. Com essa atitude de falta de liderança, só pode ser esse cara. Paulo era o contrário. Paulo assumiu liderança no meio da adversidade. Então, quem é que está passando por luta aqui? Tem alguém? Ou não vieram hoje? Os que estão passando por luta, a luta está tão grande que nem vieram no culto. Tem alguém aqui passando por lutas? Assuma liderança diante das suas lutas. Assuma uma atitude de quem crê na bênção de Deus. Assuma a atitude de quem crê que se você está na vontade de Deus, nada vai te deter, nada vai impedir a bênção de Deus sobre a tua família, amém? Assuma uma atitude, uma postura como Paulo teve, de saber que, olha, se eu estou na vontade de Deus, eu sei que a bênção de Deus vai resolver as coisas. Se não estiver na vontade de Deus, aí a coisa é diferente, primeiro se arrependa. Diga assim, eu não vou ser Jonas, eu vou ser Paulo. Eu vou ser alguém que conduz a vitória, alguém que assume postura de liderança, alguém que diante da vontade de Deus sabe que nada vai poder me impedir. Amém? Agora, fora da vontade de Deus é um perigo. Fora da vontade de Deus a pessoa é conduzida. É passivo diante dos problemas. As coisas vão acontecendo, o mundo vai caindo e a pessoa não vê. A família vai sendo destruída e a pessoa não vê. Quando ele percebe o que acontece, muitas vezes já houve muitos danos. Então, não fique fora da vontade de Deus. Ande na presença de Deus e assuma uma liderança diante dos problemas. E por fim, o último contraste que nós vemos aqui entre Paulo e Jonas, é que Paulo cumpriu o seu chamado e se alegrou. Jonas cumpriu o seu chamado e ficou triste. Talvez o natural fosse a gente pensar assim, quem está na vontade de Deus vai cumprir o seu chamado. Quem não está na vontade de Deus não vai cumprir. Não foi isso. Os dois cumpriram. Paulo fez o que tinha que fazer. Jonas também fez. Ele foi lá, na marra, mas foi, pregou e o povo de Nínive todo se converteu. Foram salvos, foram libertos daquele castigo por causa da pregação dele. Então ele cumpriu o seu chamado. Os dois cumpriram o seu chamado. Porque Deus não vai deixar de cumprir a sua vontade. Mesmo diante de um profeta relutante, teimoso, turrão, cabeça dura, Deus deu um jeito de fazer a sua vontade ser cumprida. O povo de Nínive não deixou de ser abençoado, mas Jonas deixou. Depois de tudo o que aconteceu, o texto diz que ele sentou lá debaixo de uma árvore para lamentar. Primeiro, depois que ele pregou, ele saiu da cidade e ficou olhando de longe. Provavelmente torcendo para que desse errado. Torcendo para que as pessoas não se arrependessem, Deus queimasse tudo ali. Quando ele viu que o povo se arrependeu, ele ficou deprimido. Ficou triste, magoado com Deus. Está vendo, Deus? Eu falei que isso ia acontecer. Eu sabia que o Senhor ia abençoar esse povo, eu não queria isso. Então, a diferença entre você ser realizado ou frustrado depende de como é que está seu coração. Quando você faz a vontade de Deus, você vai enfrentar as lutas, as dificuldades, vai superar tudo e no final vai estar feliz, realizado. Paulo, no final da sua vida, disse assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Estou feliz, fiz a minha vida realmente o que tinha que fazer. Estou realizado, posso morrer agora, estou feliz, fiz tudo o que devia fazer, venci, cheguei aqui no final. Realizado. Jonas viu o poder de Deus, viu a glória de Deus, e ainda ficou triste, ficou chateado, ficou resmungando. Muitas vezes a gente está assim.
Nosso coração está tão endurecido, tão insensível para a vontade de Deus, que até quando, a despeito dos nossos erros, Deus faz a sua vontade, a gente continua triste, continua reclamando, continua vendo problema. Já algumas vezes vi aqui entre nós, aqui gente assim, um culto abençoado, o fogo cai, Deus fala conosco, e no final do culto a pessoa chega assim, pastor, essa igreja está muito gelada, está chato esse negócio aqui. Pastor, tem muito jovem aqui na igreja, eles estão fazendo muito barulho, não dá para ter menos não, pastor. E as pessoas insatisfeitas, reclamando de tudo, até do que está bom a pessoa reclama. Se o coração estiver dentro da vontade de Deus, se o coração estiver voltado para Deus, você vai fazer a vontade de Deus, vai realizar o teu propósito e no final vai estar feliz, vai estar alegre, satisfeito. Amém? Eu quero concluir essa palavra dizendo para você que tem uma mentira do diabo aí, que faz as pessoas acharem que a vontade de Deus é chata. Ah, fazer a vontade de Deus? Não, isso é duro, irmão, isso aí é para quem é muito santo, isso aí é para quem é muito bom, eu não tenho esse nível todo não. E as pessoas pensam que se elas andarem fora da vontade de Deus, ela vai ter uma vida mais relaxada, ela não precisa ser tão fiel, não precisa ser tão dedicada, e é mais fácil, não é? Nada. Foi fácil a vida de Jonas? Não foi. É fácil estar fora da vontade de Deus? Ser conduzido, não ter liderança, ter insatisfação, ter frustração, isso é fácil? De jeito nenhum. Duro é estar fora da vontade de Deus. Para quem está na vontade de Deus, a vida é uma bênção. A vida é vitória. A vida envolve dificuldades? Sim, como Paulo teve. Mas no final ele vê a bênção de Deus. Vê a concretização dos seus propósitos. Ele não é frustrado. Ele é levantado mesmo nas situações difíceis, como Paulo tinha ali como um escravo. Então não acredite nessa bobagem de que é mais fácil ter uma vida mais ou menos. Não acredite nessa bobagem de pensar que ser muito fiel, andar na vontade de Deus, isso é para poucos, isso é a vontade de Deus para todo mundo. Amém? Então não ande fora da vontade de Deus. Você não vai lucrar nada fora da vontade de Deus. Você não vai ganhar um centavo fora da vontade de Deus, de realização, nada. A vida que vale a pena é dentro da vontade do Pai. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, a Bíblia diz. Então eu quero te desafiar hoje, colocar a tua vida diante do Senhor, amém? Baixe tua cabeça um instante, ore ao Senhor agora. Nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós anda perfeitamente na vontade de Deus o tempo inteiro. Todos nós temos que enfrentar uma luta diária. A gente tem uma luta contra o pecado, a gente tem uma luta contra a carne, a gente tem uma luta contra esse mundo que também não ajuda, mas Deus nos deu o seu Espírito, para que através da obra do Espírito Santo nós sejamos capazes de vencer todos esses desafios. Nós podemos andar no Espírito e podemos fazer a vontade de Deus, amém? Mas eu quero que você hoje renove o teu compromisso com o Senhor. Se o diabo ganhou algum espaço na sua vida, se você se distraiu, se você talvez até acreditou que não valia a pena se esforçar tanto para fazer a vontade de Deus, se você acreditou que ser um crente mais ou menos era a melhor opção, eu quero que hoje você se arrependa. Que você diga, Deus, eu estou compromissado com a tua vontade. Se você tropeçou, caiu, se o diabo conseguiu em um momento te afastar da vontade de Deus, hoje é a oportunidade de você voltar. Jonas, ainda que a contragosto, ele teve uma oportunidade, um momento em que ele pôde orar e dizer, Deus, tá bom, eu vou te obedecer. Hoje você pode dizer, Deus, eu quero mudar essa área na minha vida. Eu estou sendo conduzido pelas circunstâncias, estou vendo os problemas acontecerem, estou sendo muitas vezes a causa de problemas, ou estou passivo diante das coisas, não estou assumindo uma liderança diante das adversidades. Eu quero ser um canal da tua bênção, eu quero ser alguém que faça a diferença, eu quero ser parte da solução e não do problema. Você pode dizer isso para Deus hoje, você pode consagrar mais uma vez a tua vida. Eu quero que você ore.